Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou aqui, falar um pouquinho sobre um assunto que deixa muitas pessoas, até aquelas que na verdade não têm tanto problema com esse assunto, na verdade ficam correndo atrás desse assunto, como se fosse uma sede insaciável, Uma, é uma peleja insaciável, porque sempre estão correndo atrás desse, digamos, desse assunto, E aqui eu vou explanar um pouquinho sobre ele. Bem, por que eu vou falar sobre esse tema com vocês agora? É porque agora cedo, quando eu invoquei o mestre Saint-Germain e os seres de luz, para tentar trazer um pouco mais de luz aqui para a minha humilde residência, Então o mestre Saint-Germain ele chegou até mim e começou a me contar como acontece o processo, da manifestação do dinheiro na Terra. Assim, na verdade ele me contou um breve assunto, que eu na verdade coloquei e contribuí com algumas outras informações que eu já tinha adquirido e vou aqui explanar para vocês. Vocês por acaso já souberam, ou já tiveram a curiosidade de pesquisar quem são aqueles que produzem o dinheiro que vocês tanto correm atrás? Porque assim, as pessoas, na maioria das vezes, todo mundo está correndo atrás do dinheiro, só que poucos são aqueles que se perguntam, o que são essas coisas que na verdade a maioria deseja. Porque o dinheiro simplesmente ele não é uma coisa que surge simplesmente no governo, O governo, na verdade, ele compra esse dinheiro, de empresas e de simplesmente de segmentos oligarquias, E simplesmente oligarquia, a maior parte são oligarquias, que são conduzidas por 13 das famílias que vocês conhecem como as famílias Illuminati. Então são essas pessoas, que eles se consideram os donos do mundo. E esses donos do mundo, o que eles fizeram? Eles criaram, na verdade, o dinheiro, há um bom tempo atrás, e desse dinheiro eles começaram a fazer uma certa escravidão do povo, Por que, que isso tem que ser muito bem elucidado e esclarecido aqui para vocês? É claro, porque tudo na humanidade hoje está baseado no dinheiro. Isso nunca foi uma verdade, digamos, há 3.000 anos atrás, Digamos que nem há 2.000 anos atrás era e há 1.000 anos atrás era da mesma forma como se tornou, digamos, dos 200 últimos anos para cá. Porque dos 200 últimos anos para cá, o dinheiro está controlando tudo na vida das pessoas, As pessoas só fazem as coisas para as outras pessoas se forem baseadas no dinheiro, na ganância, É só me paga isso que eu faço isso para você, Ou então me ajude dessa forma, me pague que eu faço alguma coisa para você. Ou então até mesmo no trabalho, Eles falam o seguinte, que só vão trabalhar mais se receberem mais dinheiro para isso. Só que não entendem o mal que está por trás disso, Porque tudo isso aí acaba deixando as pessoas totalmente afastadas de Deus. Em uma das minhas canalizações passadas, inclusive com a Mãe Maria, com Yeshua, eu recebi que na verdade o dinheiro era o maior inimigo de Deus. Só que assim, tinham algumas coisas, que eu ficava tentando raciocinar e canalizando também, que eu entendia muito bem por que o dinheiro era, na verdade, o maior mal, da humanidade. Porque tudo que as pessoas utilizam hoje com dinheiro é pensando na própria ganância, no próprio enriquecimento próprio, tentando apenas abster-se de ficar comungando, com as energias divinas e espirituais e focadas apenas nas coisas materiais. Ou seja, o egoísmo das pessoas passou a ser tão forte que vocês não veem mais ninguém, praticamente ajudando as outras pessoas, a não ser através da comunicação que eles fazem pelo dinheiro, E sempre pelo dinheiro. Então, como eram as coisas há 3.000 anos atrás, antes do dinheiro? Tudo era trocado, por exemplo, serviços e produtos, de forma com que cada pessoa produzia alguma coisa, ela trocava essa coisa com as outras pessoas, que produziam aquilo que era que elas viam que eram das suas necessidades. Então, o que aconteceu depois da criação do bezerro de ouro, é que houve ali uma informação do que foi transferido para outras pessoas que utilizaram disso para escravizar ainda mais o povo e deixar o povo ainda mais à mercê, de conduções demoníacas. O que na verdade são essas energias construídas pelo dinheiro? Eu não vou me alongar muito, vou ser um pouco mais franco e claro aqui com vocês, porque até mesmo para debatermos desse assunto, são muitas coisinhas, que ficam aí pendentes de serem esclarecidas, mas
Vamos ser um pouquinho mais breves aqui para vocês não simplesmente terem dificuldade de entender como isso funciona, né? Porque, a princípio, vocês devem ter entendimento também que o dinheiro ele foi criado há 3.000 anos atrás. A primeira face que foi estampada no dinheiro, né, criada foi a face de Júlio César. E, como vocês bem devem saber, né, quando Cristo foi perguntado, né, pelos fariseus e saduceus, pelos líderes religiosos da época, né, se era lícito pagar imposto a César, Cristo bem disse, né, que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. César, na verdade, estava com uma construção, né, digamos, de magia negra, que estava, na verdade, sendo infundida na mente das pessoas para que elas pagassem a César mais e mais poder financeiro para que ele pudesse dominar ainda mais povos, né, na sua região e também no mundo. Então, o que aconteceu? Dessa transferência para a humanidade atual, vocês podem ver as mesmas coisas, né? Claro que são coisas que ficam macabras demais para a humanidade atual entender, porque as violências, né, que aconteciam no passado não são escancaradas hoje da mesma forma que no passado. Então muita coisa fica oculta, né? E a minha missão aqui é trazer para vocês o esclarecimento, para que vocês tenham pelo menos uma visão, né, mais clara disso, para que vocês não se deixem mais se enganar pelo mundo da tridimensionalidade, né? Por esse mundo que os demônios tanto tentam controlar, principalmente através da demoniocracia, né? Então, o que se faz, na verdade, através do dinheiro? É porque aqueles que fazem o dinheiro, né, os donos do mundo, eles, na verdade, eles fazem o dinheiro, mas eles precisam de energia para sustentar tudo isso. Então, como que eles obtêm essa energia para sustentar tudo isso? Claro que tudo vem através da magia negra, né? Se vocês bem entenderem o que eles fazem, né, para capturar tantas crianças que desaparecem no mundo todo, né, esses casos de pedófilos, se vocês bem estudarem sobre isso um pouco mais a fundo, né, no meu curso de Alta Magia Branca eu explico com mais detalhes sobre isso, mas aqui eu vou deixar um vídeo, né, mais público, né, para que todas as pessoas possam ter acesso. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais no curso de Alta Magia Branca, ele está disponível também no site. Eu vou deixar aqui abaixo, né, para vocês terem a oportunidade de acessar, caso vocês tenham interesse, né, de entrar um pouco mais nesse mundo do esoterismo sagrado e mais e ficarem mais apregoados, né, e associados com as coisas divinas. Uma das minhas missões mais importantes aqui na Terra é justamente trazer a verdade. E por que simplesmente eu quero deixar isso claro para vocês? É porque vocês nunca podem ficar acusando nenhuma informação que vocês veem, né, por aí e falam simplesmente que não vão aceitar aquela informação simplesmente porque não gostam de fulano ou de ciclano, né? Até mesmo porque muitos trazem uma parcela de verdade. E o que vocês devem fazer é, na verdade, não ficarem exclusivamente dependentes de uma única fonte de informação, né? Mas simplesmente se aproximarem, né, de todas as informações que condizem com aquilo que vocês procuram e pesquisam e fazerem um apanhado de vocês, até para que vocês tenham a sua própria verdade criada, né? Porque cada um tem a sua verdade, né? Aqueles que pregam a mentira, na verdade, eles são, digamos assim, escravos, totalmente escravos do sistema, né? E muitos deles são clones, né? Muitos deles são aqueles que vocês dizem como sendo corruptos, né? Que vendem a alma para o diabo e vivem a apregoar mentiras para todo mundo ouvir, na tentativa de enganar todo mundo, né? Então vamos aqui ver o que isso significa. Bem, vou mais um pouco mais a fundo, né, e objetivo e direto, porque simplesmente para fazerem o dinheiro, esses magnatas, né, psicopatas, né, draconianos no poder, eles precisam de energia, muita energia envolvida nisso, né? E eles precisam da energia da criação. Qual que é a energia da criação? A energia da vida. A energia da vida, a energia da criação é o ectoplasma humano, que muitos de vocês podem também conhecer, né, sobre a forma de energia sexual, também através da energia da Kundalini, né? E o que esses pedófilos fazem em seus sacrifícios, né, de crianças e tudo mais, quando eles na verdade fazem esses crimes, né, de pedofilia e comercializam isso a rodo, né, pela deep web e pelos sites obscuros que eles detêm aí na internet. É porque muitos desses casos, simplesmente, eles fazem esse tipo de pedofilia, né? Claro que nas egrégoras mais baixas, né, das falanges demoníacas mais baixas, muitos vão fazer simplesmente ataques de pedofilia simplesmente por serem predadores, né? Sem uma única intenção a mais, apenas com a intenção de roubar a energia, claro, dos inocentes, né?
Mas vejamos aqueles que estão nas falanges mais altas, né, de falanges demoníacas, que são simplesmente os pedófilos de alto escalão. Todos eles roubam as energias sexuais das crianças e também de muitas mulheres, né, que são aquelas que vocês consideram, né, como sendo prostitutas muitas das vezes, porque eles, na verdade, amaldiçoam essas pessoas com magia negra e colocam essas pessoas como escravas, né? E as crianças principalmente como escravas. Então eles passam a roubar a energia sexual dessas crianças e dessas mulheres simplesmente para energizar mais o seu campo energético, né? E terem energias para compartilhar e oferecer para os demônios, que vão atuar e fazer o trabalho junto com eles. Então, por exemplo, o que vocês podem observar é uma coisa fácil de vocês pesquisarem, porque já tem registros atuais, né, que mais de 8 milhões de crianças desaparecem todos os anos, né, no mundo inteiro. Essa é uma estimativa que eles programaram, né, que praticamente 1%, 10% da população mundial, né, digamos, em torno de 1 a 10% da população mundial desaparece todos os anos, né? Esses 8 milhões aí, na verdade, são só apenas as crianças que desaparecem anualmente. Mas temos vários outros casos, né? Inclusive que eles comercializam, né? Levam as pessoas para Marte para fazerem parte de fazendas, né? Fazendas humanas, no qual eles ficam comercializando essas pessoas e essas crianças o tempo todo, para seus fins macabros, né? Então, qual que é a finalidade que eles utilizam dessas crianças nos rituais satânicos, né, de pedofilia? É que eles primeiro absorvem toda a energia sexual de criação, de criatividade dessas crianças, né? Por serem puras, as crianças têm um poder muito mais forte do divino. Então é aí que eles absorvem toda essa energia dessas crianças, né? E acabam tendo muita energia para depois sacrificá-las ao deus Moloch e simplesmente ao bezerro de ouro, né, que eles também colocam muito associado com Moloch, né, com Baal, e tem várias outras divindades pagãs e outros demônios de falange alta que eles adoram e simplesmente consideram que são aqueles mantenedores, né, do poder deles aqui no mundo da matéria. Então, qual que é a conquista que eles acham que tem? É porque quando eles roubam essas crianças para sacrifícios humanos, eles roubam toda a energia dessas crianças. E no final dos sacrifícios humanos, eles direcionam a energia vital dessas crianças justamente para a fabricação do dinheiro. Então, por que vocês vão observar que essa energia é tão macabra? Porque se vocês forem entender quem que fabrica o dinheiro no mundo, temos apenas o FMI, né? O Fundo Monetário Internacional, que praticamente produz dinheiro para quase todos os 200 países do mundo, né? Então, o que o FMI faz? O FMI, na verdade, é o Fundo Monetário Internacional. E agora vocês têm uma outra organização aí junto ao FMI, né? Que é dos globalistas também, que é simplesmente esse atrito que eles têm de tentar dominar e destruir toda a humanidade, né? Para obter ainda mais poder financeiro e ainda mais poder de ganância, né? De sustentar ainda mais a sua hierarquia de demônios na Terra. Então, qual que é o princípio que eles fazem? Porque se vocês ainda não estudaram, né, sobre aqueles que fabricam o dinheiro, quem fabrica o dinheiro na Terra, pessoal, são os satanistas, né? Eles é que estão detendo o poder sobre o financeiro de todo mundo, né? Por isso que todo mundo está aí sempre a passar necessidades e dificuldades financeiras, né? Porque o mal da humanidade está no dinheiro. Se vocês estão pagando contas o tempo todo, né? Eles, na verdade, artificialmente criaram um mecanismo de roubar as pessoas de todas as formas. Roubar as pessoas no tempo, né? Roubar as pessoas no trabalho, roubar as pessoas em suas contas, né? Porque a água, ela é um bem natural e gratuito. Então quem está cobrando pela água aí são os governos satânicos, né? Porque a água não deve ser cobrada. A água, na verdade, ela está disponível na natureza gratuitamente para todo mundo. Ninguém pode cobrar por aquilo que Deus criou. E também temos ainda a energia que eles cobram da luz elétrica, né? Que também a luz elétrica provém justamente de hidrelétricas, através da água, né? E também através da energia solar e de várias outras fontes de energia gratuita. O que acontece? Eles poderiam até cobrar, né? Digamos, pelo serviço, pelos equipamentos, mas o absurdo que eles têm hoje é porque esse dinheiro todo que eles estão cobrando nessas contas não é para sustentar o que eles gastaram ali, é para roubar e roubar as pessoas, né? O que dizer também da internet, que eles estão utilizando a energia divina, né? Porque as ondas eletromagnéticas, elas na verdade elas são ondas gratuitas, estão disponíveis no universo para qualquer um que queira acessar. Então vocês vão ver que a internet, por exemplo, ela é uma forma de telepatia, né? O que vocês estão vendo aqui através desse vídeo, por exemplo? Que eu mando um vídeo aqui pela internet, né, e através do Wi-Fi ele chega até vocês.
Ou seja, eu faço uma transferência de um vídeo, de uma imagem, de um texto pelo ar. É invisível, né? O que é isso a não ser a magia acontecendo para vocês verem como a manifestação da magia acontece? Vocês recebem na tela dos computadores de vocês, né, qualquer tipo de informação e tudo isso é mágico, porque vocês estão fazendo uma transferência que vocês não entendem como ela funciona, né? Isso aí, na verdade, é uma parte da ciência quântica, que também podemos englobar na magia quântica, porque é uma forma de tecnologia com um portal. É um portal aberto praticamente, né? Então vocês estão acessando esse portal e esse portal é um portal dimensional, no qual eu tenho uma informação aqui feita aqui no meu aparelho, né? E desse aparelho eu levo essa informação para vocês. A distância também conectado em seus aparelhos. Então cada um de vocês tem um portal aberto aí na mão de vocês, né? Que é um celular ou então um computador. Eles não funcionam de outra forma, né? Eles são portais. E vocês utilizam esses portais apenas para comunicação e para interlogar com seus interlocutores, né? Que é simplesmente a manifestação que vocês têm de estarem conectados com a consciência coletiva da humanidade. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro, né? Ainda mais nessa demonstração, nessa pequena live, né? Digamos live, mas bem assim um vídeo, né? Porque vocês podem estar acessando esse portal aqui a qualquer hora. E ele sempre vai estar disponível com a mesma energia para vocês. Qual que é a energia que eles utilizam nesses sacrifícios humanos? É porque se vocês forem observar os satanistas lá no alto escalão, eles são pouquíssimos, né? E aqueles que controlam a humanidade são pouquíssimos. Eles fazem de tudo isso aí, sacrifícios humanos o tempo todo para roubar a energia das pessoas e colocarem seus pedestais para conquistarem mais e mais poder no mundo. É sempre assim que eles conseguem criar. Eles não criam com a própria energia. Se eles forem criar com a própria energia deles, eles são fracos demais no que eles fazem, né? Então eles acabam roubando a energia de outras pessoas, vampirizando a energia de outras pessoas e direcionando essas energias para a criação do dinheiro. Se vocês forem observar a criação do dinheiro, de 200 anos para cá, isso explodiu no mundo de uma forma sem igual, porque do ano de 1945 para cá, depois da criação da ONU, né, é que essa energia financeira e monetária passou a dominar mais o mundo, né? No passado não era bem assim que funcionavam as coisas. No passado as pessoas eram mais camponesas, né? Antes de 200 anos atrás as pessoas eram mais camponesas, elas viviam mais no mundo rural. Elas trabalhavam mais nas roças, né? Então, por exemplo, depois que aconteceu o êxodo rural, vocês tiveram aí que depois do êxodo rural as pessoas passaram a se concentrar mais nas grandes cidades. E isso foi uma armadilha dos satanistas, justamente para tentar artificializar as pessoas e programar as pessoas para que elas ficassem dependentes do Estado e dependentes do governo demoniocrático, né? Da demoniocracia. Porque substituíram praticamente todos os reis que reinavam no passado, né? E substituíram todos os reis por imperadores, e depois de imperadores substituíram os reis por simplesmente políticos, né? Que eles chamam de presidentes de outros governos, todos os males associados todos à demoniocracia. Então foi aí que eles constituíram, né, essa egrégora que hoje no mundo simplesmente reina pior do que na Babilônia, porque na Babilônia era um reinado, né, que não estava totalmente corrompido, né, e fadado ao fracasso como está a humanidade atual. Claro que é o fracasso, né? Vocês vão ver no decorrer dos próximos anos, né, como a humanidade está sempre mais sofrendo, né, com as consequências de suas escolhas. Porque mesmo com vários alertas e alarmes, até mesmo na Bíblia, que muitos gostam de apregoar, né, muitos estão se deixando levar apenas pelas coisas materiais, apenas pelas coisas mundanas, né? Se esqueceram completamente das coisas espirituais. E muitos tentam, né, na verdade, se apegar às religiões como se as religiões fossem os salvar de alguma criação, né, estranha que eles próprios fazem para eles próprios, porque todos os que sofrem, né, sofrem pelas suas próprias criações. O mal, na verdade, ele é uma coisa a ser vencida, né? E se as pessoas não vencem o mal, elas, na verdade, vão ser dominadas e conquistadas pelo mal. Então, vamos ver aí uma coisa muito rude que está na humanidade atual, é porque criaram na tal imprensa, né, através da mídia, que todo mundo deveria ter os mesmos ideais, né, de seguir apenas a riqueza. Todo mundo fica seguindo só a riqueza, né? Só o dinheiro, né? Se vocês perguntarem qual que é o sonho de uma pessoa que está saindo hoje do ensino médio, né?
qual que é o seu digno projeto para a humanidade, a única coisa que eles sabem depois de sair do ensino médio é que eles devem se formar em uma faculdade ou em um curso técnico e ingressarem na jornada de trabalho escravo, né, da humanidade. Ninguém é ensinado antes no ensino médio, né, a criar suas próprias escolhas, né, a criar suas próprias empresas. Todos são conduzidos e criados não para realizarem seus sonhos, mas para realizarem os sonhos daquilo que já existe no mundo, que é aperfeiçoar e afundar ainda mais a humanidade no mal que já existe, que é o mal do consumismo desenfreado, né? Vocês podem observar aí as pessoas produzem roupas, produzem carros sem fim, produzem celulares sem fim, né? Todo ano está saindo um celular novo, de marca nova, né? Para que sempre com a mesma função ou uma função a mais ali que poderia ser aperfeiçoada em um único e deixado como exclusivo de toda a humanidade. Mas não, eles criam várias marcas, eles criam vários modelos, né? Justamente para incentivar o consumismo desenfreado. As pessoas estão o tempo todo, né, vibrando nessa energia de ficarem comprando coisas fúteis e desnecessárias, né? Até porque os celulares, assim como qualquer outro bem, né, ele não deveria ser produzido dessa forma desenfreada como é produzido hoje. Deveriam ser, na sua grande substanciação, né, produzidos sob demanda. Até porque as pessoas deveriam comprar as coisas sob demanda, né? Não porque essas coisas estão sendo comercializadas por todos e todos tenham que ter acesso a essas coisas, né? Mas simplesmente por demanda. Uma coisa que raramente existe no mundo de hoje, né? Então, é uma coisa que todos devem entender também, porque falamos muito sobre o dinheiro, né? Que o dinheiro, na verdade, é o maior inimigo de Deus e tudo mais. Por que é o maior inimigo de Deus? Porque foi criado por satanistas. Os satanistas só estão utilizando o dinheiro para escravizar a humanidade, né? E todos estão reféns dos bancos. Ou seja, nem mesmo aqueles que estão controlando e gerenciando os bancos sabem disso, né? Eles são, na verdade, marionetes, assim como os governos são marionetes também. Por que todos os governos que entram ano após ano estão desconstituindo, né, e descontinuando o trabalho que os outros fizeram no passado? Porque essa é a tarefa dos Illuminati. Essa é a tarefa dos senhores do mundo, né? Aqueles ditos senhores do mundo que estão sempre tentando destruir a humanidade, né, de forma invisível, né? Aquela mão invisível que está simplesmente se apoderando de toda a liberdade das pessoas, né? Censurando as pessoas e colocando todos para baixo. Então, o que eles estão simplesmente criando para a humanidade? Apenas escravidão. Vocês estão apenas trabalhando para pagar impostos, para pagar impostos, para pagar impostos, para servir o governo satânico criado por eles e simplesmente para entregar a eles tudo o que vocês criam e conquistam. Então, minha missão aqui, na verdade, é simplesmente trazer um pouco de esclarecimento, né? Para que vocês possam ter um pouco mais de vislumbres nas próprias consciências de vocês, para que vocês possam se libertar dessa egrégora de escravatura, né? Porque é uma coisa muito triste para a humanidade hoje é ficar vivendo o tempo todo à base de dinheiro, né? Tudo que vocês veem é à base de dinheiro hoje. É muito difícil das pessoas conseguirem sair desses tentáculos, né? Que simplesmente se enraizaram totalmente por todos os lugares da humanidade. Porque as pessoas não estão simplesmente se reunindo em fraternidade, em comunidades, para se ajudarem mutuamente. É muito da energia do egoísmo, né, que está imperando na sociedade mundial atual. E vamos aqui deixar uma forma de correção, né, porque não adianta simplesmente mostrarmos o trabalho, né, de destruição daquilo que é podre, né, daquilo que é satânico, e simplesmente não darmos e oferecermos uma forma de correção, porque tudo tem a sua correção, né? Tudo deve ser corrigido. E por mais que possamos debater sobre vários outros assuntos relacionados a isso, sempre haverá uma forma pela qual podemos corrigir qualquer tipo de problema. Basta nós colocarmos nossa consciência para elevar um nível a mais dimensional, né, para que possamos receber essas iluminações na consciência e para que possamos transmutar essas energias com sabedoria e com conhecimento, né? O que podemos fazer para simplesmente corrigir isso? É primeiro vocês entenderem uma coisa. Esse mundo da pornografia que eles criaram, né, de ficarem vadiando o tempo todo as energias da prostituição no mundo das pessoas, é a pior energia que vocês têm para perder a energia de criatividade e de criação de vocês. Porque isso tudo é simplesmente uma vampirização de suas energias ectoplásmicas, né? Eles roubam muito da energia de vocês através disso, desses mecanismos, né, que a serpente astuta, né, inseriu na humanidade para tentar envenenar a alma das pessoas, né, nas maiores podridões do mundo.
Então, o que que temos para fazer para corrigir isso? Simplesmente vocês entenderem que o mundo material ele está conectado com o nosso primeiro chakra. Se vocês querem primeiro dominar um pouco da matéria, né, primeiro vocês devem dominar e trabalhar e cultivar a energia da Terra. Não basta vocês ficarem só nas grandes cidades, né, entendendo que vocês vão ter que consumir, 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 viver sem progredir em nada na natureza, porque a natureza ela é o princípio da nossa criação, né? Todos nós devemos prestar um certo contrato, né, com a natureza, com a mãe natureza, até porque nós devemos cultivar a terra e explorar também a natureza, né, vislumbrar a natureza, contemplar a natureza sempre, né, e venerar bastante a natureza, porque é de lá que nós vamos tirar tudo o que nos é necessário para a vida. E aí vocês vão observar que tudo que vem para a construção de qualquer coisa no material sempre vai sair da natureza. Então nós temos que observar que todo o segredo, né, para a manifestação daquilo que nós queremos de material está simplesmente baseado na natureza. Depois nós temos um veículo energético, né, que vai, na verdade, materializar e canalizar essa energia de materialização do que nós criamos, que é através do nosso chakra sexual. Que é aí que essa energia, né, bem ordenada e bem manipulada, ela vai simplesmente canalizar para nós a energia da criação, daquilo que é sagrado, né? Porque muitas pessoas colocam isso como um tabu, né, simplesmente como um paradigma que não pode ser quebrado, né? E muitas outras pessoas utilizam disso só para simplesmente alimentar suas paixões mundanas e mais baixas, né? E ficarem apregoadas, né, de que tem que ficar apenas nas paixões mundanas e nas paixões da carne, quando na verdade essa é a energia sagrada da criação. Vocês podem ver que a energia mais importante que todos têm, né, até mesmo as plantas mostram essa energia sagrada, né, da criação, que é a energia da fecundação, né, de onde tudo surge. Vocês plantam a semente e a semente vai germinar e gerar para vocês os frutos e simplesmente tudo aquilo que vocês precisam para nutrir suas vidas. Então, isso é o que é a energia sexual, que ela vai nutrir nossas vidas, né? Tanto internamente quanto externamente. E basta vocês, cabe a vocês saberem limpar essa energia corretamente, porque a energia sexual hoje na humanidade está muito suja, né? Está muito imprópria para ser, na verdade, venerada e contemplada, porque as pessoas estão se deixando levar muito pela energia de comparação umas com as outras, né? E simplesmente na energia de ficarem ofendendo e agredindo as outras, né? Com as podres energias demoníacas dos demônios do sexo, né? Que são os sucumbos e incubos. E tudo isso deve ser corrigido. Outro foco de energia bastante concentrada, né, para que vocês realizem a manifestação de qualquer criação é através da energia das emoções, né, que vai estar concentrado mais ali no seu chakra do plexo solar. Então, o chakra do plexo solar ele vai alimentar bastante a energia da criação. Porque primeiro vocês precisam encontrar, né, um laço que esteja os prendendo a determinado tipo de sentimento, de desejo, de criação, porque aí vocês vão alimentar essa corrente com essa energia que vem através do plexo solar, através das emoções, né? E é bem isso, pessoal. Porque o foco, na verdade, da criação do dinheiro é que ele surge do nada. Se vocês forem observar quanto eles gastam, né, para produzir uma moeda, vocês vão ver que as moedas elas são mais caras do que as notas, né? Eles gastam muito mais para produzir as moedas do que para produzir as notas. Então, uma nota de R$ 100, ela vale muito menos do que uma nota de R$ 1. É porque o preço, se vocês forem observar o preço que eles gastam, né, é um preço absurdo que eles gastam para produzir uma moeda de R$ 1 comparado com a nota de R$ 100. Ou seja, eles já deixam evidentes, né, que uma nota de R$ 100 vale menos que uma moeda de R$ 1 na sua produção. Então, qual que é a lógica disso, né? É porque isso tudo é irreal, isso é ilusório, né? Quem criou isso, na verdade, está querendo apenas roubar a humanidade e roubar as almas, né? Simplesmente levar as almas para um aprisionamento, né? E desvirtuá-las totalmente da energia que deveria ser a original e a natural em Terra. O que temos mais aqui para evidenciar para vocês é o seguinte, que se vocês observarem as moedas, né, elas duram muito mais do que as notas. Uma nota ela pode ser facilmente queimada, ela pode ser facilmente molhada e se desfazer, né? E pode ser facilmente destruída. Já as moedas não, as moedas elas têm aí um poder maior, né, de indestrutibilidade. Então, o que na verdade a moeda representa, né? Que ela tem um poder muito maior
aí em relação às notas, né, para a troca. E isso que a humanidade está sendo simplesmente levada a crer, né? Que todos devem correr apenas atrás do dinheiro e o dinheiro simplesmente passou a ser o senhor de muitas pessoas, porque muitas pessoas só querem saber do dinheiro. Claro que assim não podemos ser tão rígidos, né? E também colocar isso com tanta, digamos assim, tanto ao pé da letra, porque é totalmente diferente hoje, né? Entender porque como tudo está ainda sendo sustentado por essa energia, né, satânica do dinheiro, tudo hoje ainda depende, né, dessa estrutura financeira praticamente. Então, por exemplo, as pessoas elas têm uma grande limpeza a ser feita, né, com relação a isso aí. O Gessara, por exemplo, ele está um pouco atrasado, né, ainda, mas tem várias linhagens, né, de linhas do tempo criadas, né, para tentar reconstruir e reestruturar a energia do Gessara como ela foi originalmente criada, né? Porque já fazem mais de 20 anos que essa energia está sendo atrasada, né? E ainda não foi lançada em público, porque essa é a energia que vai corrigir o karma do dinheiro na humanidade. Porque através da magia do mestre Merlin, né, do mestre Saint-Germain, ele transmutou toda a energia do dinheiro para simplesmente corrigir essa energia satânica de destruição do dinheiro, né, que é o maior inimigo de Deus, para simplesmente sustentar a energia de retorno para todos aqueles que tiveram seus bens roubados, né, e principalmente para a natureza, para corrigir o que foi roubado da natureza, por esses seres hostis, né, que tanto tentam sugar e roubar a energia do nosso planeta. E vamos ver simplesmente porque a energia do Gessara é a energia da transmutação do dinheiro. Para vocês bem ficarem cientes e claros disso, né? Porque todo mundo deverá fazer uma limpeza muito forte quando tudo começar a simplesmente ser desmoronado, né? Na energia global. E assim como tem as coisas acontecendo pela luz, né, tem as coisas acontecendo pelas trevas. Porque no mundo da dualidade sempre vai ser assim, né? Se a luz der um passo, as trevas vão levantar uma bandeira lá para tentar barrar a luz daquilo que a luz criou. Então fica sempre essa guerra, né? Sempre essa batalha de dualidade. E para terminarmos isso, né, simplesmente vamos falar um pouco sobre o que é que ganância causa, né, na alma dos humanos. É porque muitas pessoas elas ficam tentando ser ricas, né? Ah, mas eu quero ser rico, ah, mas eu quero ser rica, né? Para que querem ser ricos? Simplesmente para se mostrarem que têm maior poder e que são melhores que os outros, né? No mundo atual, o que mais está correndo à risca na humanidade hoje é isso, que uma pessoa quer ser rica simplesmente para mostrar que tem um status quo e que é melhor que as outras pessoas. Só que, na verdade, isso está totalmente errado e equivocado, né? Porque uma pessoa não pode ficar simplesmente armazenando riquezas, né? E armazenando riquezas para depois falarem que vão viver a vida sem fazer nada e sem contribuir em nada para a sociedade, que vão viver apenas no luxo, né, e na luxúria. O que acontece é que as pessoas, quando elas começam a progredir bastante, né, e a ter sucesso naquela jornada, no empreendimento delas, elas vão colaborar para a construção de uma sociedade mais harmônica, né, para a construção de uma sociedade melhor e cada vez mais harmônica, mais voltada para a fraternidade, né, onde todos se apoiam, onde todos se auxiliam mutuamente. Agora, quando uma pessoa tenta se enriquecer e ser melhor que as outras, né, acumulando bens e bens e bens que vão ficar ali acumulados, né, sem movimentação alguma em prol da humanidade, essas pessoas estão criando um laço egoísta muito forte e ganancioso muito forte. O que dizer dos bilionários, né? Os bilionários, os milionários do mundo, eles têm bilhões e milhões no banco. Mas de que adianta eles terem bilhões e milhões no banco se eles não utilizam esse dinheiro para estar circulando e promovendo suas empresas, né? E circulando simplesmente no mundo para abastecer e atender às necessidades das pessoas. Mas não, eles querem apenas reter dinheiro só para falar que são poderosos, né? Estão ali apenas para manter um status quo ilusório, para falarem que simplesmente que o dinheiro é a fortuna que muitos vão tentar almejar ter da mesma forma, quando na verdade isso tudo é ilusório. Isso aí que é a cilada do inferno, né? Porque as almas elas estão sendo compradas dessa forma, para tentar olhar aqueles poderosos, os ricos, né, como se eles fossem os precursores de alimentar a sociedade, quando na verdade eles estão escravizando a sociedade, né? Aqueles que realmente produzem na sociedade são as pessoas mais pobres, né? São as pessoas que quase não recebem nada, que são essas que sustentam e criam quase tudo na sociedade. E elas estão apenas sendo sugadas, né, por aqueles que têm muito dinheiro e poder e se colocam acima dos demais, né, o tempo todo. Mas é bem isso. Essa energia da fraternidade é simplesmente para vocês observarem
que aqueles ditos poderosos, né, que tinham, na verdade, as energias financeiras, né, de toda uma nação concentrada, né, eles simplesmente trabalhavam em prol da nação, em prol de sua própria sociedade, de sua própria tribo, né, que eram os reis. Depois que os reis foram assassinados pelos draconianos, os draconianos passaram a roubar todas as nações, né, e todos os povos. Então colocaram e subjugaram todos os povos a pagarem impostos, né, impostos sem fim, e hoje cada vez mais a decadência da humanidade está em tudo isso, porque hoje já tentam até mesmo taxar o sol, né? Daqui a pouco estão querendo comercializar até o ar que você respira, né? Estão tentando cobrar até pelo ar que você respira. Já tem energias bizarras aí também do Bill Gates, né? Tentando dizer que vai escurecer o sol, né? Ou seja, jogar produtos químicos no céu para que as nuvens fiquem mais densas, né? Impeçam os raios solares de entrarem na Terra. E o que acontece? Isso já é uma arma que eles estão utilizando desde 2018, né? Se vocês bem entenderem e observarem, as armas de mudanças climáticas, né? Essas armas que eles utilizam do ARP, eles estão utilizando isso, né? Já há bastante tempo. E o céu está ficando nublado com muito mais constância, né? Não sei se vocês já repararam bastante isso por aí, na cidade de vocês, né? Mas é uma coisa que está sempre vindo com muito mais peso, né? Com muito mais constância na humanidade. Que eles estão lançando através dos chemtrails, né? Produtos químicos que acabam, na verdade, densificando e poluindo os ares, né? E também poluindo toda a atmosfera, né? O ar que as pessoas e que as plantas respiram, né? E eles acabam densificando isso com metais pesados que acabam deixando a atmosfera um pouco mais densa e pesada, né? Com várias e várias nuvens aí para evitar que o sol brilhe para todas as pessoas. É a total bizarrice das trevas, né? Porque as trevas não estão conseguindo suportar as energias fotônicas do sol, né? Então estão tentando escurecer o sol para tentar amenizar aquilo que para eles são danos, né? Quando na verdade simplesmente é a libertação da consciência humana. E é bem isso, pessoal. Mas em breve, né, trarei mais esclarecimentos, né? E que fique para vocês aí esse alerta, né? Porque a ganância, ela simplesmente cegou muitos corações das pessoas, né? A alma das pessoas ficou bastante cega no que elas, na verdade, querem realizar por seus próprios desejos e vontades, com relação aos desejos que os satanistas induzem para que as pessoas façam, né? De acordo com o modismo que eles inserem na sociedade. E muitos seguem simplesmente aquilo que todo mundo está seguindo. Não porque é o desejo das pessoas, né? Mas porque as pessoas estão sendo hipnotizadas, né? E domesticadas com a magia negra desses magos negros perversos, que sempre estão tentando levar as pessoas cada vez mais baixo no mundo materialista, né? A função deles é só absorver coisas materiais e absorver poder das pessoas, né? E é isso que nós devemos trabalhar e deveremos simplesmente observar que está em nossas mãos, né? Tentar alertar a humanidade e tentar salvar aqueles, né, que estiverem dispostos a ouvir, claro, para que eles saiam dessas armadilhas enquanto há tempo, né? E mais adiante traremos mais esclarecimentos. Forte abraço para todos vocês.